galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a frente do bonsai. Quando, como e por que escolher a frente, né? Quais os casos as nossas plantas têm frente, quais os casos não têm frente. Será que dá para a gente escolher a frente na nossa mudinha que nós estamos trabalhando? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes a pessoa está com uma muda jovem e já quer logo ali identificar a frente da planta. Quando que nasce a frente do bonsai e por que em algumas plantas é necessário ter uma frente? A frente do bonsai é a face, né, em que o bonsai se mostra para o espectador, porque o bonsai é como um quadro e a frente, é interessante que a frente ela também precisa de um ângulo de altura, né? Quando nós vamos tirar uma foto ou expor a nossa planta em uma exposição ou em algum local dentro da nossa casa, nós precisamos colocar a planta em um local para que o observador consiga observar todos os detalhes que a planta está transmitindo, todo o sentimento que a planta está transmitindo. Por isso, a planta precisa ter uma frente. Igual essa ceriça que nós estamos vendo aqui, ó. Ela está de frente para vocês. Se eu colocar essa planta neste ângulo, ela não está na sua frente. Vocês não estão enxergando todos os detalhes dessa planta, né? Se ela fica dessa forma aqui, essa aqui seria a frente da planta, que no caso é as costas da planta, também dá pra gente ver os detalhes, mas não enxergamos a tridimensionalidade da planta. O que seria essa tridimensionalidade? Quando um bonsai é observado de maneira correta, em seu ângulo correto, de frente, nós conseguimos enxergar a maioria, né, dos detalhes de tronco, as linhas que essas plantas me passam através dos galhos e o sentimento também. Por exemplo, aqui está a frente dessa ceriça. Se nós observamos a face do outro lado, nós vemos que não vemos os detalhes do tronco, não vemos aquele movimento que temos do outro lado ali. Já que neste local aqui, nós podemos observar a profundidade, né? Pequenos detalhes que passam sem serem percebidos, né, por algumas pessoas leigas. Como, por exemplo, vemos aqui, ó, a profundidade dos galhos que vão para trás, alguns detalhes do tronco e a saída dos galhos que compõem a estrutura da minha árvore. E também os detalhes das raízes percorrendo pela rocha, né? Coisa que, se a gente olhar dessa forma, não temos nenhuma frente. Desta forma, não é a frente da planta, não observamos detalhes algum. Aqui, tudo tampado, só vemos a copa da nossa árvore e algumas raízes descendo, e aqui enxergamos o máximo de informações possíveis que essa planta está me passando. Outra coisa interessante também para a frente da planta é a questão do vaso. Plantas com vasos retangulares, em alguns casos também, pode ter até duas frentes, porque plantas com vasos retangulares, ou a frente vai ser essa, ou a frente vai ser esta aqui, ok? Nunca uma planta em um vaso retangular, a face do vaso vai sempre mostrar a frente da planta, ok? Para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão de frente. Plantas em vasos redondos são plantas que também têm frente, ok? Vamos colocar aqui um ângulo legal, né, uma altura legal para vocês observarem a frente dessa planta aqui, que ainda não está totalmente pronta, mas já tem uma frente que seria esta aqui. Por que essa frente é interessante para essa planta? Este galho vindo para a frente do observador e os outros dois galhos que estão ao fundo dá uma visão de tridimensionalidade e também de profundidade, esses galhos vindo para o fundo. E o vaso redondo também é um vaso que também tem frente, porque geralmente o pé do vaso é que fica para frente, né? A frente da minha planta vai ficar na frente do pezinho aqui, ó. Mas plantas em vasos redondos são plantas que também podem ser observadas de todos os ângulos, ok? Se eu coloco essa planta com essa frente aqui, ó, já não fica tão legal assim, porque
fica como se a planta estivesse distante, né? Esse galho que fica de trás lá é como se ele estivesse distante. E outro fator interessante também sobre questão de frente é que muitas vezes as frentes do bonsai escondem cicatrizes, como nós podemos ver na cicatriz dessa planta aqui. Se nós observamos essa planta desta forma, não vemos nenhum tipo de cicatriz, enquanto do outro lado temos cicatriz. Se colocamos a planta aqui, não enxergamos quase nada de informações de ramos. Se colocamos a planta também deste lado, não enxergamos quase nada de informações. Então a planta precisa transmitir questões de sentimentos. Outra coisa também para a escolha da frente do material também é influenciada pela base da planta, né? A questão do nebare, porque nós deixamos na frente da planta o nebare mais bonito, né? A planta, tudo aquilo de beleza que a planta tem para mostrar, nós colocamos transmitindo para frente, porque às vezes do outro lado, não é o caso dessa, né? Mas às vezes do outro lado a planta não tem um nebare bonito, não tem uma base legal, então deixamos essa base também para ser mostrada na frente da planta. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Aqui como exemplo nós já temos um Juniperus horizontalis, né? Que tem um primeiro galho, um segundo, tem um galho de fundo, um galho de frente, uma planta aqui já triangular, não é um bonsai pronto ainda, mas a frente dessa planta vem me mostrar aqui, ó, toda a estrutura dela, né? Todas as linhas que estão compondo aqui os patamares. Deste outro lado, ela se mostra um pouco também, mas não tão bela quanto ela se mostra deste outro lado aqui. Para a gente ter uma visão de frente no bonsai, é muito interessante a gente lembrar o seguinte: essa questão da frente da planta também é algo que se dá também muito facilmente em plantas nesse estilo aqui, né? Porque é fácil identificar plantas no estilo Moyog, né? Esse bonsai padrão que tem um primeiro galho, um segundo, um galho de fundo e um galho de frente. Então, dentro dessa regrinha, nesse estilo dessa planta, nós temos um galho que vai para a minha esquerda, um galho que vai para a minha direita e o terceiro galho, ele vai para o fundo da planta. O quarto galho, ele vai para a frente da planta, sendo distribuído depois todos os outros galhos aqui para o fechamento da planta. Então fica fácil, né? A gente identificar neste sentido. Primeiro, segundo, fundo, que é o galho que vai dar a profundidade para a vista do observador, e o galho de frente. Dentro disso também entra uma questão da inclinação do tronco da nossa planta, né? Porque o meu tronco aqui, ó, ele não vai ser tão somente reto para cima, né? A planta ela fica levemente inclinada, né, para o observador, porque se o ápice da minha planta, a minha árvore, ela ficar inclinada para trás, para o observador isso vai dar aí uma visão de distanciamento da planta, né? Uma das coisas que as pessoas se esquecem na arte do bonsai é que a construção do bonsai também é levada em consideração em muitos fatores, né? A ilusão de ótica, né? A forma de apresentar essas linhas para quem está observando. Então tudo aqui tem uma questão para que quem olha, né, consiga captar todo o sentimento que a árvore está mostrando para essa pessoa. Então essa tridimensionalidade, essa ilusão de ótica que é criado também nas nossas plantas, elas fazem parte desta frente. Por isso essa questão da frente da planta, ok? Até no caso de florestas, né? Eu ainda estou com um projeto ainda de construir algumas florestinhas para mim aí com algumas plantas. O que acontece quando nós construímos florestas, né? Geralmente são em números ímpares as quantidades de plantas que colocamos nas florestas. As plantas mais velhas e mais grossas nós colocamos na frente, ok? Por exemplo, um bosque aí com 5 plantas. 3 plantas na frente, mais grossas e mais velhas, 2 atrás um pouco mais finas e mais jovens, e uma lá no fundo, porque isso vai dar o quê? Vai dar visão de profundidade e distanciamento
né, dessas plantas, como se você olhasse realmente ali um bosque de frente. À medida que as árvores do fundo vão ficando mais longe, né, vão aí gerar essa ilusão de ótica também. Por isso que o bonsai é uma arte tão fascinante, né, que envolve também todas as outras artes dentro de uma arte só. E a questão das mudinhas, Diogo, como que eu vou saber qual que é a frente da mudinha que eu estou trabalhando, né? Seja ela uma mudinha jovem, seja ela uma mudinha que eu já dei movimento, como que funciona isso aqui? Em plantas jovens, pessoal, como nós estamos vendo aqui, é impossível você falar essa vai ser a frente da minha planta, mas você pode trabalhar a sua planta para descobrir qual será a frente dela no futuro. Por exemplo, essa caliandra aqui, ó, é uma planta que já tem um movimento em seu tronco. Isso aqui será um galho de sacrifício, tá? Então eu sei aqui que essa não será a frente da minha planta. E nem essa será a frente da minha planta, porque o movimento está à mostra neste local aqui, ok? O movimento aqui também está à mostra neste local. Ah, Diogo, mas então a frente vai ser do outro lado, porque do outro lado está dando para ver melhor o tronco. Mas veja bem, como essa é uma planta em construção, muita coisa pode mudar com essa planta no futuro, porque no futuro eu poderia inclinar a minha planta para frente, poderia inclinar a minha planta para este lado ou para este lado. Este galho ainda vai receber muitos movimentos. Essa planta é uma página que ainda está sendo escrita e então não tem como eu falar para você essa é a frente ou essa não é a frente. Até em plantas um pouco mais complexas, como este outro junípero que eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, que é uma planta que está aí com bastante informações, né? Tem aqui ó, um movimento muito sinuoso nesse tronco aqui, tem aqui também um outro movimento nesse tronco. Qual que seria a frente? Eu, particularmente, nesse momento, né, levando em consideração o projeto que eu tenho em mente, a frente seria essa. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma profundidade interessante, ó, deste galho que vai para trás, faz uma curva e vem para a frente. Aqui ele tem um outro movimento, vai para trás e ainda vai ser construído algo que vai vir para a frente aqui. Então aqui eu tenho essa visão, mas é uma planta que ainda não passou pelo processo de estilização. Plantas com linhas complexas, né, como os juníperos, que são plantas que geralmente nós formamos muitas linhas e pegamos essas plantas para estarmos fazendo a estilização, são plantas que escolhemos à frente na hora de estilizar, porque na hora de estilizar nós fazemos uma limpeza, pegamos todas as linhas relevantes dessa planta, linhas com margens de segurança, né? E identificamos o melhor ponto focal possível, né? O melhor ponto focal possível. Então é nesse momento que escolhemos a frente da nossa planta. Plantas complexas com muitas linhas que vão direto, né, para essa questão da estilização. Pode ser que a frente vai ficar mais legal do outro lado, né? Não sei, porque eu ainda não estou estilizando essa planta aqui. Essa é uma das plantas que fazem parte do módulo sobre juníperos, né, da nossa escola de bonsai. Tem umas aulas bem legais, tem mais de 30 aulas, galera, sobre juníperos dentro da nossa escola. Vale a pena a participação da nossa escola, beleza? Então, plantas complexas, diferentemente das mudas, né? Que não tem como aí pensarmos em uma frente para as nossas mudas, até que o nosso tronco amadureça. Mas podemos criar um tronco para a nossa muda até ela se tornar um pré-bonsai, aonde nós começamos a identificar, né? Opa, este ângulo de visão está ficando interessante, como é o caso dessa próxima planta que eu vou mostrar para vocês. Essa plantinha aqui que é uma outra muda que já dá para a gente pensar na frente dela, ó. Por quê? Ela já tem um galho aqui, ó, saindo de uma curva, ela tem aqui um galho de fundo já. Então quando eu falo galho de fundo, eu já sei qual que é a minha frente, né? Que seria, no caso, essa aqui. Essa planta aqui eu estou na expectativa do crescimento de um galho neste local aqui, que vai ser uma planta pequena, tá?
Então já sei como identificar a frente da minha planta. Ah, Diogo, mas e se eu quiser a outra frente? Aí eu já vou ter que configurar minha planta novamente. Eu vou ter que pegar um outro galho aqui para escolher o meu galho de fundo, né? Isso para um bonsai padrão, né? O que seria um bonsai padrão? Um bonsai padrão é uma planta que tem um primeiro galho, um segundo galho, um galho de fundo e um galho de frente, coisa que é um pouco diferente de como eu mostrei para vocês aqui, ó, a minha jabuticabeira, né? Que é uma planta que sai aqui vários galhos do mesmo tronco, que são galhos que são distribuídos uniformemente ao redor da planta. Quando estamos construindo bonsai, pessoal, nós precisamos lembrar, né, que os juníperos, as coníferas, né, os pinheiros, eles têm uma influência muito grande nas plantas tropicais, quando nós construímos bonsai de plantas tropicais, né? E isso nós podemos pensar que existem dois tipos de tronco, né, e de linhas de tronco. Nós temos plantas com tronco únicos dominantes, que é o caso dos juníperos, né, que tem um único tronco dominante e esses galhos saindo desse tronco, dividindo aí as ramificações, os patamares, e plantas com troncos que se bifurcam, que se trifurcam, que é o caso aqui da jabuticabeira, né? Que tem galhos aqui saindo de várias formas dessa planta aqui. Então, quando vamos construir as linhas primárias das nossas plantas, precisamos levar em consideração isso, né? Que tipo de tronco eu estou construindo na minha planta? Um tronco único dominante ou um tronco que se divide, né? Um tronco aí que se multiplica? Tem aqui um outro piteco também, que é uma muda jovem, mas com um tronquinho um pouco mais grosso, né? Esse pitequinho aqui, ó, é uma planta com um tronco único, né? Que pode ser mudada essa planta também. Vai que de repente eu faço uma poda drástica aqui e de repente quero sair com essa planta aqui com apenas 2 ramos, né? Criando toda a estrutura aérea, ok? Mas, por enquanto, eu estou nessa questão, que será uma planta com tronco único, com vários galhos saindo dela aqui, ó, uniformemente, criando a minha copa, ok? Plantas que não dá para escolher frente ainda também, que é o caso deste ficus que eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. É uma planta que foi retirada aí de Amadori, né? Uma planta com tronco grosso, muita coisa bruta aqui que precisa melhorar na planta. Não temos aqui, de forma alguma, uma frente da planta. Nesse caso, o que eu vou estar observando, né, para criar uma frente na planta? Veja bem que a base da minha planta. Eu preciso olhar a base do meu tronco, que fica mais interessante para estar mostrando, ok? Que seria esta face ou esta face aqui, que a minha planta se mostra de forma mais cônica, porque se eu olhar minha planta para esse lado, além de ter essa cicatriz aqui, não vou estar enxergando muita coisa legal. Aqui já tenho mais conicidade na minha base e aqui mais conicidade na minha base. Porém, a distribuição de ramos em cima precisa ser adaptada à base do meu tronco. Então, se eu for fazer uma poda drástica nessa planta, ou for fazer enxertos, ou for fazer aqui qualquer tipo de forma de condução para a construção dessa parte aérea aqui, eu vou precisar, né, tá utilizando aqui a minha base, a face da minha base aqui como norte. Então, gravem na cabeça também. Quando eu tenho materiais brutos, eu preciso pegar aquilo que a planta tem de melhor para estar configurando, né? Eu vou adaptar a minha copa, a minha base, para a construção da frente da minha planta. Uma planta como essa, por exemplo, é uma planta que vai mostrar uma linha de tronco muito sinuosa, né? Essa é a intenção com essa minha planta aqui, ó, mostrar essa linha sinuosa aqui. Se a gente coloca nossa planta desta forma, veja bem como a gente perde, né? Desconsiderando aqui o galho de sacrifício. Olha como a gente perde a questão da visualização do tronco ali. Então, se eu trago a minha planta um pouquinho para cá, né? Desconsidero o galho de sacrifício, a gente vai notar ali, ó, muito mais movimento na nossa planta que está vindo de trás e vindo para frente.
Mas olhando assim, ó, um pouquinho mais para cá, a gente vai ter uma visão maior deste tronco aqui, ok? Para vocês terem essa noção também, porque muda, né? Às vezes a gente está trabalhando lá com a nossa mudinha jovem, bem jovenzinha, né? E esquece, né? Que a nossa planta, quando crescer, quando conseguirmos construir a linha de tronco, ela vai se engrossar, nós vamos começar aqui a construir os patamares, então muita coisa muda neste caminho. Pode ser, né? Quem sabe no futuro a nossa planta não vai mudar essa frente, né? Quem sabe ela não vem para cá. Será? Não sei, mas talvez vocês acompanhem aí também no canal. E para a gente fechar com essa questão de frente, vou estar mostrando uma outra planta para vocês aqui também. Estou aqui, ó, com esse Pithecolobium torto, né? Dá uma olhada na frente dessa planta aqui, dá uma olhada nessa frente, não é interessante? A gente enxerga o interior da nossa árvore, tem essa profundidade que a gente enxerga aqui, essa tridimensionalidade através da copa, é uma forma aqui que a planta passa muita informação interessante. Mas se a gente olhar do outro lado, que seria este aqui, eu prefiro muito mais essa frente pela questão das raízes, pela questão do posicionamento da planta em cima dessa rocha dessa forma. Mas eu não estou enxergando o interior da minha planta, somente raízes, um pedacinho do tronco aqui e essa copa fechada. O que vai acontecer com essa planta no futuro? Possivelmente eu vou estar tirando aqui, ó, parte, né, este galho aqui, ó. Possivelmente ele vai estar saindo, porque isso eu vou abrir a visão para o interior da minha planta aqui, vendo um pouco mais do movimento. Porque essa frente é legal, mas eu não gosto, né? Não gosto por causa da questão das raízes, né? E o movimento enxergado também aqui, não tem como eu tirar o galho para vocês verem, né? Mas o movimento que a gente enxerga por baixo ali, vamos chegar a câmera mais perto um pouquinho, é bem mais legal do que o outro lado da planta, ok? Então eu vou adaptar essa planta para ser esta frente aqui, a frente deste meu bonsai. Só para a gente resumir, tá? A frente da planta é a parte mais bonita, é a parte que a planta vai passar mais informações para o observador, vai passar aí a tridimensionalidade, a profundidade da planta também. Agora, em materiais jovens, né, quando eu estou construindo o meu bonsai, criando aí linhas de tronco, criando a minha planta ainda está em processo de criação, eu preciso levar em consideração as linhas do tronco e também a base da planta, né? Ponto de partida, né? Se é um material através de amadores, coletei uma planta, eu preciso observar a base e o tronco, né? Para eu criar as linhas da copa da minha planta, eu preciso ter como norte, base e linha de tronco. Agora, se eu estou criando esse material através de semente, os movimentos que eu dou para essa planta também vão me guiar na questão da frente do meu bonsai. Mas como o bonsai é uma arte que nunca está terminada, né? A beleza está sempre sendo gerada, que é o que vai acontecer com essa planta aqui, a frente dela, né, passará deste lado para este lado. E tem uma historinha também, galera, que eu não sei se vocês já ouviram, né? Que a frente do bonsai começou a existir, né? Essa frente do bonsai devido quando o bonsai foi para o Japão, né? Que o cultivo era em espaços pequenos, né? Então ficava sempre ou um cantinho ou outro, então precisava ter uma frente para ser mostrada. Não sei se isso é algo que é verdade ou não, mas é algo que eu já ouvi. Se você já ouviu, deixa aí nos comentários também. E começou a chover por aqui, teve um erro nesse vídeo, né? Esse vídeo eu gravei sem o uso do microfone de lapela. Mas ficou um vídeo tão legal, né? Tão instrutivo que eu me decidi, né, tá postando ele também, mesmo sem estar usando aí o microfone de lapela. Beleza pura? Não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e de também conhecer a nossa escola de bonsai online, que é o meu curso online. Maiores informações está na descrição desse vídeo. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.